No giro de hoje, você confere as últimas atualizações sobre o novo coronavírus no país, a situação das vítimas e o total de casos confirmados, o andamento da vacina de Oxford, a retomada das aulas nas escolas e os mais de 80 dias em que o Brasil caminha sem o ministro da Saúde. O thriller começa com o professor aluno de grandes proporções. O Brasil atingiu hoje a triste marca dos 100 mil mortos pelo novo coronavírus. O total de infectados desde o início da pandemia já beira a marca dos 3 milhões de brasileiros. E essas 100 mil vítimas não podem ser interpretadas apenas como uma estatística. Nós perdemos pessoas, pais, filhos, irmãos, amigos, companheiros de trabalho que deixam saudades e um sentimento de vazio enorme entre os que ficam. E enquanto o país enfrenta uma das maiores crises sanitárias da história, seguimos aí quase 3 meses sem o ministro da Saúde. A gestão do ministro interino Eduardo Pazuello é marcada pela falta de ações efetivas no controle da pandemia. Desde que assumiu o cargo, ele tentou mudar 2 vezes a forma de divulgação dos dados sobre a situação do vírus por aqui. Primeiro, ocultando o número total de mortos e contaminados e, mais recentemente, exigindo que as informações divulgadas estejam acompanhadas de ressalvas por região para evitar que os estados e municípios onde o vírus esteja caindo tomem medidas mais drásticas. E alinhado às ideias do presidente Jair Bolsonaro, o ministro interino também defende a conduta precoce no combate à Covid-19, que envolve a prescrição de medicamentos sem eficácia científica comprovada nos primeiros sinais da doença. Falando sobre medicamentos, dá uma olhada nessa cena. Isso aconteceu no final da última semana, enquanto Bolsonaro fazia uma visita a Bagé, no Rio Grande do Sul. Desde que se curou do novo coronavírus, ele tem viajado por alguns estados, gerando aglomerações e colocando vidas em risco. Ao invés de liderar a nação, mostrando a importância dos protocolos de proteção, da máscara, do álcool em gel e do distanciamento social, o presidente prefere fazer propaganda da hidroxicloroquina, um medicamento sem eficácia comprovada no tratamento da doença e que pode até agravar o quadro dos pacientes. Uma pesquisa brasileira, inclusive, acompanhou a ação do medicamento em pessoas com quadros leves e moderados da Covid-19 e comparou com pacientes que não tinham recebido o remédio. Eles constataram que não houve grandes diferenças entre aqueles que superaram a doença com ou sem a hidroxicloroquina. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, também suspendeu os estudos sobre o medicamento após constatar que ele não é eficiente no combate ao novo coronavírus. E até os Estados Unidos, que endossavam o remédio, voltaram atrás. Mas Jair Bolsonaro, não. Terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né? Tá dando certo. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios, né, que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu, tamo junto. Atrás apenas dos Estados Unidos no número de casos no mundo, o Brasil deposita na ciência as esperanças de uma solução para a pandemia. A corrida por uma vacina continua no mundo inteiro e a da Universidade de Oxford, no Reino Unido, ainda é apontada como uma das mais promissoras e seguras na proteção da população. Em entrevista à Globo News, a reitora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Soraya Smiley, que toca os testes da fase 3 da vacina inglesa aqui no estado, comenta que os voluntários que receberam as doses não demonstraram grandes reações adversas, apenas um pouco de dor de cabeça e dor no local da aplicação. E esses resultados apontam que, além de efetiva, porque ela oferece uma resposta imune, a vacina é segura. Mas ainda assim, a pesquisadora reitera a importância de aguardarmos o tempo da ciência.
E enquanto essa comprovação não sai, o governo brasileiro estuda uma medida provisória para viabilizar 100 milhões de doses da vacina de Oxford no Brasil. Essa proposta prevê um crédito extraordinário de 1,9 bilhão de reais. E parte do dinheiro será destinado para a compra da tecnologia, ou seja, a fórmula para produzir as doses em solo nacional. E a outra parte será direcionada para essa produção, através da Fiocruz. Ainda que as perspectivas de imunização sejam promissoras, o diretor-geral da OMS fez uma declaração que veio como um banho de água fria. Ele disse: não existe bala de prata no momento e talvez nunca exista. Há preocupação de que talvez não tenhamos uma vacina que funcione, ou que a proteção oferecida possa durar apenas alguns meses. Nada mais. Apesar de um tanto quanto pessimista, a fala dele chama atenção para a importância do mundo não relaxar nos protocolos internacionais de proteção. Até porque, depois de descoberta a vacina, virão os desafios da produção da imunização em massa para a população. E o assunto agora é a retomada das aulas nas escolas. Essa é uma questão que ainda divide muitas opiniões e se por um lado os escritórios estão voltando a funcionar e os pais não têm com quem deixar as crianças, por outro, a retomada das aulas pode sim significar um risco para as famílias. No Rio de Janeiro, estado e município estão enfrentando ali um descompasso nessa decisão. A prefeitura autorizou a retomada das aulas, mas o estado disse que ainda não. Já em São Paulo, o secretário de Educação da cidade disse que é muito provável que o retorno das aulas, que estava previsto para o dia 8 de setembro, seja prorrogado na capital. Ainda não há uma nova data. O que ficou decidido é que em 2020 nenhum aluno será reprovado. Eu encerro esse vídeo pontuando que todas essas notícias mostram que nós ainda estamos distantes de uma normalidade. O cenário é dramático e os protocolos de higiene devem sim continuar. Se você puder, fique em casa. Se tiver que sair, não esqueça da máscara, do álcool em gel, do distanciamento social. Ao cuidar de você, você cuida do próximo também. As famílias das vítimas da Covid-19, deixamos aqui nosso pesar e a nossa solidariedade.